da nossa essa semana foi tanta coisa que aconteceu que quando terminou, hoje foi sexta-feira, a gente aqui na redação tava falando, gente, sexta parece que a gente viveu umas 2 semanas, né, em apenas uma, de tantas informações, tantas notícias, tantos relatórios, tantas páginas. E as coisas ainda continuam a aparecer, acho que tem muitas descobertas que estão ainda sendo feitas em relação a esse relatório da Polícia Federal. Bom, o Jamil Chad traz aí uma reportagem, tá, entre as mais lidas nesse momento na nossa página do UOL, ainda sobre as repercussões relacionadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O Jamil Chad traz aí a reportagem falando que, temendo prisão, bolsonaristas recorrem a Trump e desinformação no exterior. Alguns dos principais aliados do ex-presidente, indiciado por golpe de Estado, Jair Bolsonaro, costuram a criação de uma narrativa no exterior de que o Brasil estaria vivendo uma suposta ditadura e que uma perseguição estaria ocorrendo contra o movimento de extrema-direita. Para isso, estão usando peças de desinformação e sinalizam que irão desafiar a justiça. A aposta declarada e nos bastidores é de que a chegada ao poder de Donald Trump nos Estados Unidos possa colocar pressão no Brasil e evitar um desfecho negativo para o ex-presidente e seus aliados mais próximos. Isso depois da divulgação do relatório da PF. Nas redes sociais, encontros com movimentos políticos do exterior e documentos entregues às organizações internacionais, parlamentares bolsonaristas estão insistindo em comparar a situação do ex-presidente à repressão contra líderes da oposição na Venezuela, como a Maria Corina Machado. Aliás, o Bolsonaro falou isso hoje na entrevista dele também. De forma orquestrada, bolsonaristas traçam paralelos entre o Brasil e a situação na Venezuela ou Nicarágua. Esse é um bom começo aí para você, Madalene. Tem alguma comparação? Como é que você vê eles recorrerem a Trump e às desinformações para conseguir salvar a pele de Bolsonaro e seus aliados? Para salvar a pele, as pessoas recorrem a qualquer coisa. É óbvio que não há paralelo entre a situação da democracia brasileira e das ditaduras da Venezuela e da Nicarágua, muito embora o Brasil não seja uma democracia plena, o Brasil jamais foi uma democracia liberal, nós somos uma democracia apenas eleitoral. Isso quer dizer o quê? Democracia eleitoral é quando você pode votar e ser votado, e efetivamente existe a possibilidade de mudança no poder. Isso no Brasil existe, não é que nem na Rússia, não é que nem em Angola, que você vota, mas o grupo que está no poder não vai sair, como é na Venezuela. Então, isso no Brasil existe. Agora, nós não somos uma democracia plena porque a lei não é para todos e as regras não são claras. As regras mudam no vai da valsa. Isso acontece em muitos países, só tem 4 países na América Latina que são democracias plenas. Mas nos Estados Unidos, que são uma democracia plena, não há confusão entre a situação do Brasil, que é uma democracia eleitoral, com autocracias violentas. Não há. Agora, o bolsonarismo se beneficia muito de uma tentativa que a esquerda faz de demonizar tudo que não seja de esquerda e que não reze a cartilha inteira do progressismo. Eu já vi gente que não é nem maluca, não é gente que precisa estar internada, gente razoável, comparando a Maria Corina com o bolsonarismo. De esquerda, já vi. Não vi com a Nicarágua, isso é verdade. Não vi comparar a situação do pessoal que está sendo perseguido pelo Ortega com o bolsonarismo. Mas eu já vi gente comparando a Maria Corina, falando, não, porque ela é de extrema-direita, porque não sei o quê. O uso canalha da palavra extrema-direita, fora de qualquer definição que conste na ciência política mundial, tudo o que não concorda com a esquerda é extrema-direita. As pessoas de esquerda fazem isso achando que estão se dando bem, mas elas estão fazendo o quê? Abrindo uma avenida para uma força política que está numa situação muito complicada criminalmente, que é o bolsonarismo, tentar falar, repetir o discurso da esquerda e levar para fora. O bolsonarismo vai tentar criar isso. Se vai conseguir ou não, é outra história. O que é tradicional e que o brasileiro precisa saber é: forças políticas que estão em risco de prisão tendem a buscar abrigo em outros países. Vou dar um exemplo: o Shah Reza Pahlavi do Irã,
quando houve a Revolução Muçulmana. Ele foi buscar abrigo na Suíça. O próprio rei da Espanha, um escândalo dentro de casa que ele próprio causou, foi buscar abrigo em outros países. Isso é natural que aconteça quando você tem uma liderança muito grande. Tanto que ela não queira sofrer as consequências, quanto que outras lideranças estendam a mão. No caso do Lula, houve essa oferta para ele quando ele foi preso. Ele é que não quis. Então, assim, é natural que você veja isso em todo mundo, é natural que ele busque. O que não é natural e que me causa, assim, espécie, e que seria cômico se não fosse trágico, é a esquerda brasileira ajudar na narrativa do Bolsonaro, comparando a Maria Corina à extrema-direita e chamando até barraquinha de cachorro-quente de extrema-direita. Isso é que eu não entendo. Por que que a esquerda ajuda? Isso na minha cabeça não vai entrar nunca. Muito bom, Madalene colocando pimenta aí nas análises, gosto disso. Ô, Thales, essa reportagem do Jamil Chad fala sobre a tentativa deles de conseguir esse apoio de Donald Trump em relação a aliviar a vida de Bolsonaro, né? E seguir mais forte com essa história do perseguido. Você acha que lá nos Estados Unidos eles vão conseguir isso? E qual vai ser o impacto, né? E que impacto teria esse apoio de Trump aqui no Brasil e nos caminhos que a justiça brasileira vai tomar? Eu acho que o Trump vai tentar apoiar o máximo que puder. Não sei se terá tantos resultados. Creio que o Supremo vai resistir. Então, não acredito que a movimentação dos bolsonaristas junto ao Trump resulte no que eles querem aqui no Brasil, que é melar o jogo. Não, que não creio que conseguirão. Mas que o Trump vai tentar ajudar, vai tentar ajudar. Que os trumpistas vão tentar ajudar, vão tentar ajudar. Mas não sei se vão conseguir. E outra questão é que o mesmo Trump ele vai estar com alguns problemas de origem pragmática. Ele tem que tentar manter uma relação com o Brasil dentro de alguns limites, porque a essa altura do campeonato, ele está sendo acossado pela China no mundo inteiro, inclusive aqui na América Latina. Ele vai querer abrir mão desse mercado para os chineses? É uma dúvida. Josias, retomando aqui o lead, como a gente fala da reportagem do Jamil Chad, falando sobre essa tentativa dos bolsonaristas em conseguir apoio fora do país e fazer esse link com os Estados Unidos, né? E recorrendo a esse meio também, que é a desinformação, que é o que estávamos falando há pouco sobre a BIM paralela. Como é que você vê a possibilidade de sucesso dos bolsonaristas nesse plano? Eles vão tentar, agora a possibilidade de sucesso é pequena, né, Fabíola? Porque se formos analisar o Donald Trump, talvez tenha dificuldade até se pedirem a ele, aponta aí o Brasil no mapa, talvez ele tenha dificuldade de apontar. Se bobear, não sabe nem se a capital brasileira é Buenos Aires ou Brasília. O Trump está em outra, né? Ele tem outras prioridades, né? Tem simpatia pelo Bolsonaro, evidente, mais simpatia do que pelo Lula, claro. A mulher do Lula, ainda outro dia, a Janja, estava xingando, mandando o amigo dele, o Elon Musk, se autofornicar. Então, obviamente, ele tem razões para ter simpatia mais por esse ou por aquele. Agora, é muito improvável que o Donald Trump gaste as suas energias para favorecer o Bolsonaro no Brasil, até porque essa energia seria mal gasta, porque não há hipótese de o Supremo Tribunal Federal se render a uma eventual pressão do Trump para se abster de condenar esses golpistas todos, contra os quais a Polícia Federal reuniu algumas provas que são bastante eloquentes, não é? Agora, tem um discurso, eles estão ostentando esse discurso já há algum tempo, dizem que o Joe Biden conspirou contra o Bolsonaro. Em verdade, houve uma movimentação dos Estados Unidos no final, em 2022, ali no ocaso da gestão Bolsonaro, não para conspirar contra o Bolsonaro, mas para avisar que os Estados Unidos e países europeus também emitiram sinais, mas os Estados Unidos foram muito visíveis os sinais, que os Estados Unidos não avalizariam nenhuma alternativa extraconstitucional, golpista, como já fez no passado, no Brasil. Então o Biden mandou para Brasília, tiveram aqui, se a gente for olhar,
o rol de autoridades americanas que passaram pelo Brasil em 2022 impressiona, de fato. Esteve aqui o ministro da Defesa, o Lloyd Austin, esteve uma general, uma mulher, Laura Richardson, que comandava, nem sei se ainda continua comandando, o Comando Sul das Forças Armadas Americanas. Esteve em Brasília o chefe da CIA, o William Burns, o secretário de Segurança Nacional, Jake Sullivan. Todos vieram como que sinalizar, olha, aventuras golpistas não serão absorvidas, não serão apoiadas, não terão o aval dos Estados Unidos. Washington está distante dessa programação golpista. E isso contribuiu, evidentemente, para que um pedaço das Forças Armadas, para que o comando do Exército, da Aeronáutica, enxergasse que isto era uma fantasia. Golpe no Brasil não teria respaldo internacional, não seria, enfim, o day after seria uma tragédia. Então, isso aconteceu. Agora, daí a utilizar isto como matéria-prima para convencer o Trump a aderir a um movimento contra condenações no Brasil, aí vai uma grande distância, né, Fabiola? Só muita desinformação na causa e com toda a desinformação, não creio que o Trump, com tantas outras prioridades, vá considerar a condenação do Bolsonaro, a reversão de uma eventual condenação do Bolsonaro, uma das prioridades da sua gestão. Parece fantasia, Fabiola. Muitas mensagens chegando por aqui.